Jânio Quadros, 1961. Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso conteúdo de História do Brasil, hoje nós vamos trabalhar a questão do Jânio Quadros, o breve mandato de 8 meses à frente do governo brasileiro que o Jânio Quadros vai exercer, e dando sequência também àquilo que nós falamos na última aula, que foi o governo do JK, do Juscelino Kubitschek. Então, o Jânio Quadros é um político que vai ser eleito em 1961, um político bastante jovem, que faz aí uma carreira política meteórica. Ele começa como vereador em São Paulo, depois passa a prefeito, governador e vira, sem terminar o mandato, inclusive presidente do Brasil, e vai ocupar o cargo por apenas 8 meses. É até hoje o presidente que menos tempo empossado ficou à frente da presidência no Brasil. Então a gente vai entender o que motivou essa curta estadia do Jânio Quadros. Ele é eleito com o slogan "O jeito é Jânio", o slogan de campanha dele, né? E com o simbolismo e com a narrativa de limpar a corrupção do Brasil, de varrer para fora do Brasil a corrupção. Então é uma retórica que hoje é bastante comum, bastante batida, e que nessa época vai ser utilizada também pelo Jânio Quadros para que ele possa aí se eleger nessa onda de conservadorismo, principalmente motivada por conta dos gastos e dos desvios com a construção de Brasília feita por Juscelino Kubitschek. Então, os casos de corrupção começaram a surgir na realização de Brasília, e Jânio Quadros, então, vai lançar a campanha em cima da narrativa de que era preciso acabar com isso daí que está tudo aí, e acabar com essa corrupção, etc. e tal. Acontece que essa narrativa vai ser bem sucedida, ele ganha, entretanto, na prática, a situação foi diferente. Sua vassoura era o símbolo da campanha e prometia varrer a corrupção e organizar a nação. Tanto é que o slogan, que ficou conhecido, muito conhecido até hoje, do Jânio Quadros, tem a ver com a vassourinha. E era mais ou menos assim: varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. E com esse discurso, com essa narrativa, e usando aí de publicidade simples, bastante populista, como nós vamos abordar, o Jânio Quadros então consegue ser eleito. Aí nós temos uma imagem que mostra um pouco desse populismo do Jânio Quadros, ele segurando a vassoura, em comparação com o atual governador do estado de São Paulo, na época dessa foto, ainda prefeito de São Paulo, que acordou cedo, se vestiu de gari, se fantasiou de gari e tirou uma foto do lado dos trabalhadores da limpeza pública urbana que de fato trabalham com isso. Então, quer dizer, esse jogo de imagem, essa publicidade é sem dúvida alguma uma característica de um governo, de uma administração populista, ou seja, só lembrando esse conceito que nós vimos pela primeira vez em Getúlio Vargas, um populismo seria aí quando o governante se utiliza de alguns métodos, alguns recursos para melhor governar. Então, nesse caso, nós podemos falar que o Dória teve uma postura populista, tal qual o Jânio Quadros, que também tinha posturas bastante populistas. Muitos falavam, aliás, que ele era um pouco fora da casinha, se é assim que eu posso dizer, né? Tanto é que essa imagem aí, essa charge, retrata ele como o Dom Quixote. O Dom Quixote, vocês lembram, aquele personagem do Miguel de Cervantes, que via em redemoinhos monstros, né? Então, quer dizer, é uma forma pejorativa de calcar, de se referir à imagem do Jânio Quadros. Aspectos políticos desse curto período de administração do Jânio Quadros, que é marcado por crise econômica, inflação, balança deficitária, ou seja, o Brasil estava gastando mais do que ele tinha
heranças, tudo isso são heranças da administração do governo de Juscelino Kubitschek, que, como eu disse, gastou muito para realizar os seus planos, os seus objetivos, e não se preocupou em pagar, foi fazendo dívidas aí para os seus sucessores. Há então um período de insatisfação generalizada já nesse contexto, e o Jânio Quadros ele não consegue resolver esse período de insatisfação. Então ele não tem habilidade política para governar, ele vai nomear figuras para o seu secretariado, para os seus secretários de pouco peso, seus ministros, pouco peso, pouca influência, pouca experiência política, e vai concentrar esforços em questões de ordem moral, ou seja, em assuntos em assuntos sem importância. Por exemplo, do Jânio Quadros a dádiva de se proibir biquínis nas praias, por exemplo. Uma questão tremendamente de ordem moral, proibir brigas de galo. Até tem uma charge que dialoga com essa questão da proibição da briga dos galos, né, briga de galos, e também lança perfume. E vai tentar realizar uma política de combate à inflação, mas essa política de combate à inflação ela vai ser pouco eficiente. Também vai haver um certo descontentamento do Congresso Nacional com a figura do Jânio Quadros, porque o Jânio Quadros reforçava aí um certo autoritarismo. Ele até tinha aí o costume de governar por meio de bilhetinhos, então tinha essa tradição de que o Jânio Quadros escrevia um bilhetinho ordenando, mandando alguma coisa para algum deputado. E não é assim que funciona, ou pelo menos não é assim que deveria funcionar a relação entre os poderes, né? Os poderes eles são independentes, autônomos e devem conviver em harmonia, mas o Jânio Quadros ele insistia em alguns conflitos com o Congresso Nacional, e também ele faz algumas coisas polêmicas que tem pouca explicação. Por exemplo, num cenário em que o mundo está polarizado na Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, o Jânio Quadros chama no Brasil o Che Guevara e condecora o Che Guevara e faz uma visita ao Fidel Castro, estabelece laços com a União Soviética. Então, quer dizer, isso foi uma postura delicada, perigosa até do Jânio Quadros, considerando que os Estados Unidos estavam aqui do lado e, obviamente, estava de olho em toda essa comunicação. Lembrando, portanto, da Guerra Fria e do imperialismo norte-americano, que é muito forte na América Latina. Aqui nessa imagem nós temos essa questão, a primeira charge até esteve na última aula, que problematiza justamente o legado do JK, do Juscelino Kubitschek. De fato, conseguiu construir Brasília, mas a que custo? Qual o custo desse progresso, desse discurso desenvolvimentista? Então, o JK está falando, eu fiz 55, e aí o Jânio Quadros, temeroso, está refletindo, e eu vou ter que pagar os 55. E aqui na outra charge tem essa brincadeira do Jânio e os bilhetinhos. Aqui tem um exemplo desses bilhetinhos que eu citei. Então, vejam bem que aqui é um papel assinado por ele mesmo, à mão, né, escrito à mão, e se lê, né, na tradução um trechinho disso. Leio a um jornal que o Ministério está em crise. Veja se a localiza para mim. Leio também que recebi da Fazenda um bilhete energético. Desminta, olha só no verbo do imperativo afirmativo. O ministro é educado bastante para não escrevê-lo ao presidente. E o presidente não é educado bastante para receber tal bilhete. Olha só a força e como que é autoritário, tem um viés autoritário esse tipo de prática na política que o Jânio Quadros exercia. Esse texto não é referente a esse bilhete, esse é só um exemplo de bilhete que eu consegui achar, e esse texto aqui é de um outro bilhete, mas também no mesmo formato. A renúncia, o Jânio Quadros ficou 8 meses, porque depois ele renunciou no dia 25 de agosto de 1961. Vai escrever uma carta de renúncia anunciando a sua decisão e comunicando que tomou ela porque forças ocultas, forças terríveis
ameaçavam o seu governo. Na verdade, a renúncia do Jânio Quadros, ela fez parte de uma estratégia que fracassou vergonhosamente. Isso porque ele se inspirou no que aconteceu com Getúlio Vargas. Então, quando Getúlio Vargas se matou, todas as oposições que estavam contra ele se calaram. Por quê? Porque isso gerou, a morte do Getúlio Vargas gerou uma comoção generalizada. O que o Jânio Quadros pensou? Ele falou, bom, eu estou tendo problemas com o Congresso e estou tendo também aí alguns problemas com a população. Se eu renunciar, a população vai ficar comovida com essa situação, vai sair às ruas suplicando pela minha permanência. E aí eu posso dizer que fico pela vontade do povo, mais ou menos que nem Dom Pedro I falou em 1822 também. Esse era o pensamento, essa era a ideia. Acontece que não foi nada disso que ocorreu na prática. Por quê? Porque ele de fato renuncia, mas o pessoal fala o quê? A população, a sociedade brasileira, boa viagem, vai com Deus, pela sombra. Então não quer nem saber de sair às ruas suplicar pela permanência do Jânio Quadros. Foi uma loucura que ele imaginou, né? Então, o objetivo dessa renúncia era de pretender provocar uma comoção popular. No entanto, isso não ocorreu e o vice-presidente João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros, que também foi o vice do Jânio Quadros, do Juscelino Kubitschek, o João Goulart assume a presidência da República do Brasil em setembro de 1961. Então aí a gente conseguiu entender e explicar um pouco do porquê houve essa renúncia do Jânio Quadros e qual a estratégia dele. Mais um ponto só para confirmar isso. Olha só o dia que ele renunciou. Ele renunciou no dia 25 de agosto. O Getúlio Vargas, eu vou dar essa informação para vocês, se matou no dia 24 de agosto. Então, quer dizer, até a escolha da data, a semelhança com a data, remonta essa ideia, essa estratégia de que ele queria fazer essa analogia, essa comparação e tentar aí provocar uma comoção popular que forçasse a sua permanência. Entretanto, isso não ocorreu e o Jânio Quadros sai da presidência. Aqui tem uma charge, duas charges, aliás, que eu gosto bastante, que retratam bem isso. A primeira é o Jânio Quadros, novamente representado, como vai acontecer em todas as charges que ele aparece. O Jânio Quadros sempre era retratado aí com aspectos de uma pessoa louca, né? Então, cabelão, barba mal feita, olho arregalado, etc. e tal. E isso é uma forma muito caricata, característica de retratar o Jânio Quadros, né? É uma forma bastante caricata de retratar ele. Então ele está pulando de um prédio que está escrito presidência, na certeza de que a população vai abraçar ele. Entretanto, olha o que está acontecendo. A população está vazando, está saindo de perto. E ele vai literalmente cair da presidência. Literalmente cair da presidência. E na outra charge nós temos um calendário que está escrito agosto, 25 de agosto, e temos aqui novamente retratação do Jânio Quadros como um louco, babando, o óculos característica dele, dessa vez um corvo, que é um animal perverso, um animal traiçoeiro, trapaceiro, né, no imaginário aí, do mundo artístico, que está sobre o jornal, que está escrito presidente renunciou, e ele olhando para o calendário fala, desta vez errei por um dia. Então, mais uma vez, comparando essa questão de que ele queria promover essa analogia com o suicídio de Vargas, que tinha sido em 24 de agosto, que foi no dia 24 de agosto de 1954. Então, nós temos a renúncia do Jânio Quadros, dia 25 de agosto de 1961. Com a renúncia dele, quem assume o cargo é o João Goulart. E daí, sobre o João Goulart, também tem bastante coisa importante para falar, porém, fica para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Tchau, tchau.